Em março de 2018, milhares de pessoas se reuniram em praças públicas no México e em outros países da América Latina para assistir à luta entre Goku e Jiren no episódio 130 de Dragon Ball Super. Uma pessoa desavisada poderia acreditar que se tratava de um jogo de Copa do Mundo ou de um show de um artista internacional, dada a quantidade de pessoas pulando e gritando. A exibição de Dragon Ball Super em telões em países como México, Colômbia, Chile e Argentina é apenas um exemplo do quão amado Dragon Ball é aqui na América Latina, talvez tanto ou até mais do que no Japão. Mas por que um desenho criado do outro lado do mundo ressoou tão fortemente com o público latino-americano, ao ponto de que Dragon Ball, especialmente Dragon Ball Z, se tornou parte da identidade cultural de países do continente americano, inclusive do Brasil? Por que Dragon Ball é tão especial para nós latinos? Para responder essa pergunta, a gente precisa passar pela história de Dragon Ball no nosso continente. Uma história que começa muitos anos antes desse desenho chegar ao Brasil. A gente começa a nossa jornada no México, onde, em 1993, 7 anos após a estreia do anime de Dragon Ball no Japão, Goku e seus amigos chegavam ao canal 11 TV. Ao invés de Dragon Ball, o título da série aqui foi traduzido como Zero y el Dragón Mágico, ou Zero e o Dragão Mágico. Isso porque nessa primeira localização de Dragon Ball para o espanhol latino-americano, o nome do Goku foi trocado para Zero. E eu sei que hoje pode parecer bizarro trocar o nome do Goku por alguma outra coisa, mas lembre-se de que Satoshi de Pokémon virou Ash no ocidente e de que o El Chavo virou Chaves aqui no Brasil. Em 1994, Zero y el Dragón Mágico passou a ser exibido também pela Televisa, e mais ou menos nessa mesma época, o anime também estreou na Argentina. Mas a primeira exibição de Dragon Ball não deu muito certo na América Latina. Comparado com Cavaleiros do Zodíaco, esse desenho sobre um garoto com cauda procurando por esferas do dragão não deu tanta audiência e acabou saindo de exibição. Mas isso mudaria em 1996, com a estreia de uma nova dublagem de Dragon Ball no México. A série, agora com o nome certo, estreou em horário nobre no Canal 5 do México, uma rede que pertence à Televisa e tem cobertura nacional. Isso significa que todas as famílias do México que tinham uma TV em casa acabariam por descobrir Dragon Ball em algum momento. Agora, com uma melhor dublagem, exibição em horário nobre em todo o país, Dragon Ball finalmente se tornou um sucesso no México. Ao mesmo tempo, a dublagem latino-americana do anime começou a chegar em outros países aqui da América Latina, e o resultado foi parecido com o que havia acontecido no México. Dragon Ball estava sendo sucesso que Zero y el Dragón Mágico não havia sido. Em 1997, chegava a vez de Dragon Ball Z estrear no México, seguido pela exibição em outros países da América Latina, e o que já havia sido um sucesso com Dragon Ball clássico se tornaria um fenômeno nessa nova fase do anime. A transição de Dragon Ball para Dragon Ball Z é um dos melhores exemplos de como uma mesma história e os mesmos personagens podem ser usados de forma completamente diferentes, dependendo do que o autor quer. Nos primeiros 194 capítulos de Dragon Ball, o saudoso Akira Toriyama contou uma história de pequena escala, cheia de humor e aventura. Dragon Ball reunia tudo que o Toriyama gostava e era uma expressão perfeita do senso de humor dele. Não me entenda mal, Dragon Ball clássico tinha lutas e vilões interessantes, mas o foco aqui era na jornada do Goku e seus amigos. E por mais que Dragon Ball clássico tenha sido um anime muito charmoso, Dragon Ball Z tinha um potencial muito maior, especialmente quando o assunto era sucesso em outros países fora do Japão. Dragon Ball clássico refletia a cultura e as referências com o qual Akira Toriyama cresceu, o que significa que não era fácil para o público de um continente completamente diferente se conectar com aquela história, do nome Son Goku ao significado do dragão que era invocado toda vez que as esferas eram reunidas. Muitos detalhes sobre Dragon Ball não seriam entendidos pelo público estrangeiro. Mas enquanto referências culturais são exclusivas de cada país, socos e chutes são uma linguagem universal. Décadas após sua estreia, Dragon Ball Z ainda é a maior referência de todas no quesito anime de luta. O estilo frenético das batalhas dos Guerreiros Z marcou toda uma geração e virou sinônimo com lutas de anime. Se Dragon Ball era uma série de comédia com algumas lutas, Dragon Ball Z era uma série de ação com personagens engraçados. E isso fez com que essa nova fase do anime do Goku estourasse ainda mais aqui na América Latina. Dragon Ball Z pode não ter uma história muito complexa ou personagens extremamente
extremamente tridimensionais, mas nada disso impediu o anime de ser muito divertido em razão dos seus protagonistas carismáticos e das suas lutas incríveis. Para quem estava ligando a TV num canal aberto buscando alguma coisa para se divertir enquanto almoçava, Dragon Ball Z era um prato cheio. Nós estamos falando dos anos 90 e da TV aberta de países latino-americanos, o que significa que não havia muitas opções de entretenimento disponíveis. Se você era um jovem latino nessa época, você muito provavelmente não queria assistir uma novela na televisão ou um desenho local. Só que agora você tinha uma nova opção: Dragon Ball. E talvez seja até por isso que Dragon Ball Z e outros animes dos anos 90 marcaram tanto a América Latina em comparação com os Estados Unidos. Os norte-americanos sempre tiveram bastante opções de entretenimento disponíveis, com seus trocentos canais de TV e filmes de alto orçamento estreando toda semana, enquanto aqui na América Latina a gente dependia de produções locais de pouco orçamento ou exibições bem atrasadas de programas de outros países. Nos Estados Unidos, a exibição de Dragon Ball Z foi cancelada e mudada de horário várias vezes, enquanto no México e em outros países da América Latina, Goku e seus amigos se tornaram presença constante nas TVs de todo mundo. Dragon Ball Z se tornou um desenho não só para o público jovem, mas para toda a família. Você não tinha que ser um geek ou entender de ficção científica para entender ou gostar de Dragon Ball. A história era muito simples. Goku e seus amigos eram fortes pra caramba. Os vilões eram mais fortes ainda. Então os heróis tinham que treinar bastante para ficarem ainda mais poderosos. Dragon Ball Z não desperdiça tempo algum e te coloca direto na ação. Logo nos primeiros minutos dessa segunda fase do anime, a gente conhece o Raditz e descobre que o Goku é um alienígena enviado do planeta Vegeta para um dia conquistar a Terra. Goku, aquele protagonista fofo e engraçado do Dragon Ball, era agora um dos últimos sobreviventes de uma raça de guerreiros intergalácticos que iam de planeta em planeta conquistar novos mundos para o Império de Frieza. Era praticamente uma nova história, e é por isso que fazia sentido dar um novo nome à série, ao invés de continuar com Dragon Ball como foi no mangá. Tem muita gente que prefere Dragon Ball a Dragon Ball Z, e eu entendo a sua opinião. A série original é hilária, as aventuras do Goku e da Bulma são muito divertidas, mas é inegável que Dragon Ball Z é o que definiu essa franquia como a gente conhece hoje. Gohan, Piccolo Herói, Saiyajin, Namekusei, Frieza, Fusão, Trunks, Goten, praticamente tudo que a gente associa com Dragon Ball hoje veio da segunda fase da história. Inclusive, é seguro dizer que talvez a maior parte do público de Dragon Ball Z não havia assistido Dragon Ball clássico antes, e isso não tem problema. Você consegue entender Dragon Ball Z perfeitamente sem ter assistido Dragon Ball. Não é como Naruto Shippuden, que continua diretamente as histórias do Naruto clássico. A descoberta de que o Goku é um alienígena muda tudo. Descoberta essa que inclusive não foi originalmente planejada pelo Akira Toriyama. O fato de existirem outros como o Goku significava que o nosso herói teria que enfrentar guerreiros tão fortes quanto ele, e a partir daí que todo o ranking de poder de Dragon Ball Z é criado. Quem nunca passou horas discutindo quem ganharia uma luta entre Trunks do futuro e Majin Buu? Ou se o Piccolo era ou não mais forte que o Vegeta durante a Saga do Céu? Comparar o nível de poder dos personagens de Dragon Ball Z era uma das razões pelo qual era tão divertido acompanhar esse anime, e isso sem falar nos jogos. Quem nunca passou horas em uma locadora de videogame jogando Budokai Tenkaichi e fazendo as combinações mais aleatórias possíveis na hora de escolher os personagens? Por mais simples que fosse a história de Dragon Ball Z, esse mundo era rico bastante para encantar milhões de pessoas ao redor do planeta. E eu não poderia falar de Dragon Ball na América Latina sem falar de como o Brasil abraçou esse desenho. A história de Dragon Ball no Brasil é bastante parecida com o que aconteceu no México. Em 1996, a série clássica estreou aqui no Brasil pelo SBT com dublagem pela Gota Mágica. Noelle Santisteban foi o primeiro dublador do Goku criança aqui no Brasil, e o Kuririn, dublado então pela Thelma Lúcia, era chamado de Krillin, baseado na versão americana. Dragon Ball não teve um grande impacto em sua estreia aqui no Brasil, com apenas 60 episódios sendo dublados. Felizmente, esse não foi o fim da jornada de Dragon Ball no nosso país. Em 1999, mesmo Dragon Ball clássico nunca tendo sido exibido por completo, estreava no Brasil Dragon Ball Z pelo Cartoon Network. A dublagem era da Alamo, estúdio de São Paulo, e era baseada na versão em espanhol do anime. E é aqui que Dragon Ball, como nós conhecemos, surgiu. Oi, eu sou o Goku! Wendell Bezerra como Goku, Alfredo Rolo como Vegeta, Fábio Lucindo como Kuririn, Tânia Gaidard como Bulma e Luiz Antônio Lobre como Piccolo
são algumas das clássicas vozes do elenco de dublagem de Dragon Ball Z que a gente aprendeu a ouvir e vem ouvindo por quase 30 anos. E por mais que dublar por cima da versão em espanhol não tenha sido o ideal, os nossos dubladores criaram uma versão brasileira de Dragon Ball fantástica. Dragon Ball Z é daqueles seriados que é praticamente impossível assistir no áudio original se você conheceu com a dublagem em português primeiro, tipo Chaves. O Wendell Bezerra é o Goku, não tem condições de ouvir o personagem com outra voz, a não ser que for o Goku criança. Na mesma época em que Dragon Ball Z estreou dublado no Brasil, o Dragon Ball clássico foi redublado e agora dublado por completo, dessa vez com a Úrsula Bezerra como Goku. Dragon Ball Z fez sua estreia na TV aberta em 25 de outubro de 1999 na Band, com exibição dos primeiros 60 episódios, começando assim uma história que continuaria por muitos anos. No ano seguinte chegaram mais 60 episódios dublados na Bandeirantes, e em 23 de julho de 2001, Dragon Ball fazia sua estreia na Rede Globo. Só que teve um detalhe, Dragon Ball Z estreou na Globo já na saga do Majin Buu, com os episódios 232 a 253. Esses mesmos episódios foram reprisados várias vezes na Globo, e é por isso que teve toda uma geração que conheceu o DBZ já pela saga do Buu, e só depois foi conhecer o restante da série. E não, a Globo não estava passando o episódio no qual o Goku se transforma em Super Saiyajin 3 pela primeira vez no momento em que entraram os plantões do 11 de setembro. Em setembro do ano passado, o G1 fez uma matéria investigando o que realmente estava passando na Globo naquele dia, e Dragon Ball Z nem chegou a ir ao ar. O programa Bambu Luar, dentro do qual existia a TV Globinho, foi para o intervalo logo após as primeiras notícias do que estava acontecendo e não voltou ao ar. Ainda assim, o fato disso ter virado uma lenda urbana no Brasil mostra o quão impactante Dragon Ball Z sempre foi no nosso país. Quantos bares do Goku ou lanchonetes de Dragon Ball Z você já viu aqui pelo Brasil ou mesmo em outros países da América Latina? Mesmo quem nunca parou para assistir Dragon Ball Z, com certeza já ouviu falar em Goku, Super Saiyajin, Kamehameha e Esferas do Dragão. Diferentemente de séries como Naruto ou One Piece, cujas exibições no Brasil tiveram altos e baixos, Dragon Ball Z sempre foi uma constante no nosso país. Mais do que um desenho, Dragon Ball Z se tornou parte da cultura brasileira. Seja com Gabigol e Bruno Henrique fazendo a fusão, ou com centenas de memes de Dragon Ball Z sendo criados todos os dias como se fosse uma série nova, esse desenho merece uma página nos livros de história não só da TV brasileira, mas da cultura popular do Brasil em geral. E claro, a popularidade de Dragon Ball no Brasil só continuou aumentando com a chegada de novas séries e filmes. Em dezembro de 2002, chegava ao Brasil Dragon Ball GT, mantendo praticamente todas as vozes de dublagem da Alamo, da série clássica e do Dragon Ball Z. 8 anos depois, o Brasil recebeu Dragon Ball Kai, a versão remasterizada e sem fillers de Dragon Ball Z. A primeira leva de Dragon Ball Kai, da saga dos Saiyajins até a saga do Cell, teve uma grande polêmica quanto à sua dublagem. Muitas vozes, inclusive a do Vegeta, foram trocadas. Felizmente, quando a leva final de episódios de Dragon Ball Kai chegou, a dublagem foi feita com um elenco mais próximo do original. Mais recentemente, em outubro de 2016, Dragon Ball Super chegou ao Brasil dublado em português com as vozes que todos nós conhecemos, e Dragon Ball tá longe de acabar. Inclusive agora nós temos Dragon Ball Daima. Quando Akira Toriyama começou a desenhar um mangá sobre um garoto com cauda de macaco treinando artes marciais e procurando por esferas mágicas, eu duvido que ele tenha imaginado o que essa história significaria para milhões de pessoas ao redor do mundo. Toriyama nasceu em Kyosu, na província de Aichi, a mais de 18 mil quilômetros de distância do Brasil, e ainda assim, os personagens que ele criou fizeram e continuarão fazendo parte da nossa história para sempre. Em nome de toda a América Latina, muito obrigado, Akira. Mas e você? Qual é a sua série preferida de Dragon Ball? O clássico, o Z, o GT ou o Super? E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui para saber sempre que eu lançar conteúdo novo. E até lá, assiste esse vídeo aqui onde eu falo da história da dublagem de Naruto no Brasil. Muito obrigado e até o próximo vídeo.